Direito Empresarial 3, Unidade 2, Tema 4. Suspensão da prescrição das ações e execuções. Bem-vindo, estudante! Nesta aula, você vai aprender sobre a suspensão do prazo de prescrição e sobre a suspensão de ações e execuções. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. Assim, são duas situações distintas: a suspensão da prescrição e a suspensão de todas as ações e execuções. Então vamos começar, acompanhe comigo. O artigo 6º caput traz a regra geral de que a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. Mas é nos parágrafos do artigo 6º que encontram-se as exceções importantes para o juízo concursal. A suspensão da prescrição na falência. A leitura de todo o artigo 6º da lei determina que a falência e a recuperação judicial geram a suspensão dos prazos prescricionais, mas isso ocorre nas condições apresentadas nos parágrafos. Portanto, durante a falência, ocorre a suspensão do prazo prescricional do interessado até a sentença final, mas o prazo volta a correr do ponto em que parou quando termina o processo de falência. Entendendo o artigo 6º combinado com o artigo 157 da lei, tem-se que o prazo prescricional relativo às obrigações do falido recomeça a correr a partir do dia em que transitar em julgado a sentença de encerramento da falência. Fica claro, então, que a suspensão da prescrição dura todo o processo falimentar, quer dizer, desde a decretação até o encerramento. Portanto, se o crédito do credor não for satisfeito no todo ou em parte, o prazo prescricional voltará a correr quando transitar em julgado a sentença de encerramento, podendo o credor tentar cobrar o crédito por outras ações disponíveis no sistema processual brasileiro. A suspensão do prazo prescricional na recuperação judicial funciona um pouco diferente. A suspensão ocorrerá por apenas 180 dias improrrogáveis, como menciona o artigo 6º, parágrafo 4º da lei. Após os 180 dias, o interessado está autorizado a iniciar ou continuar uma ação ou execução do crédito. Suspensão de ações e execuções. As ações e execuções que estiverem em andamento serão suspensas quando ocorrer a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial. Mas também segue a regra anterior, ou seja, na falência, suspende desde a decretação até o trânsito em julgado do encerramento da ação e na recuperação, suspende por prazo improrrogável de 180 dias contados do deferimento da recuperação judicial. Ainda, para ação de falência, a suspensão também é determinada no artigo 99, inciso 5º da lei, segundo o qual a sentença que decretar a falência do devedor, dentre outras determinações, ordena a suspensão de todas as ações e execuções contra o falido, ressalvadas as hipóteses previstas nos parágrafos 1º e 2º do artigo 6º. A primeira exceção é sobre as demandas por quantias ilíquidas mencionadas no artigo 6º, parágrafo 1º da lei. Este parágrafo admite que tenha prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. Isso se refere às ações nas quais ainda se discute a existência ou não de um direito ou crédito contra o devedor, e também aquelas ações em que se busca o valor líquido de um direito ou crédito. Apenas após o trânsito em julgado da ação é que se terá um título executivo judicial. E então o crédito expresso na sentença será encaminhado para a ação de falência. A segunda exceção é a mencionada no parágrafo 2º do artigo 6º da lei e trata das ações trabalhistas, que devem tramitar na Justiça Especializada.
Isso por força do artigo 114 da Constituição Federal, que determina a tramitação na Justiça do Trabalho de ações oriundas da relação de trabalho, sobre representação sindical, de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes de relação de trabalho, ações relativas às penalidades administrativas impostas por órgãos de fiscalização das relações de trabalho, entre outras. O parágrafo 5º do artigo 6º da lei ainda esclarece que a suspensão da ação trabalhista só se aplica em caso de recuperação judicial. Resumindo, na falência, não há suspensão da ação trabalhista, que continuará tramitando na Justiça Especializada até a definição final do crédito, mas o valor deverá ser pago apenas na ação de falência quando chegar o momento correto. Já na recuperação judicial, ocorre a suspensão da ação trabalhista por apenas 180 dias e depois continuará tramitando normalmente. A terceira exceção são as ações de execução fiscal. O artigo 6º, parágrafo 7º da lei, traz outra exceção à regra da suspensão das ações e execuções contra empresário ou sociedade empresária devedora. Na recuperação judicial, essa suspensão não alcança as execuções de natureza fiscal federal, estadual ou municipal, por tramitarem em vara especializada para a Fazenda Pública, conforme o artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal. Portanto, as execuções fiscais continuarão a tramitar independente do juízo concursal, mas os valores do crédito tributário não poderão ser pagos neste momento. Serão pagos quando chegar o momento correto na recuperação judicial ou na falência. Como você aprendeu, a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. Mas é preciso analisar de forma fragmentada. Quanto à suspensão do prazo prescricional na ação de falência, ela ocorre desde a data da publicação da decretação da falência do interessado até a sentença final. Mas o prazo volta a ocorrer depois do ponto em que parou, quando termina o processo de falência. Já na recuperação judicial, a suspensão ocorrerá por apenas 180 dias improrrogáveis, como menciona o artigo 6º, parágrafo 4º da Lei de Falência. Quanto à suspensão de ações e execuções trabalhistas, na falência não há suspensão e ela terá prosseguimento na Justiça Especializada até a apuração do valor do crédito por força constitucional. Apenas após isso, o crédito trabalhista será habilitado para pagamento. Na recuperação judicial, a suspensão será por apenas 180 dias improrrogável. Após esse tempo, as ações trabalhistas poderão continuar normalmente. Quanto à suspensão de ações e execuções fiscais, o artigo 6º, parágrafo 7º da lei, menciona que na recuperação judicial, essa suspensão não alcança as execuções de natureza fiscal federal, estadual ou municipal, por tramitarem em vara especializada para a Fazenda Pública, conforme o artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal. Portanto, as execuções fiscais continuarão a tramitar independente do juízo concursal, mas os valores do crédito tributário não poderão ser pagos neste momento. Serão pagos quando chegar o momento correto na recuperação judicial. Lembre-se que no nosso ambiente virtual você também vai encontrar textos de leitura complementar para enriquecer e ampliar o seu conhecimento. Até a próxima aula e bons estudos!